Olá, boa tarde. Terça-feira, 19 de março, dia de São José, feriado em São José dos Campos. E o Band Cidade Primeira Edição mostra a preocupação de moradores da região com as crateras. O problema se repete em São José dos Campos e em Taubaté. E também em Taubaté, moradores do Secap estão sem energia há quase 40 horas. E a Embraer se prepara para a transição com a americana Boeing. Esses são os nossos destaques. Fique com a gente. E a gente começa com o Band Cidade falando sobre dois problemas parecidos em São José dos Campos. Duas crateras que se formaram no asfalto em pontos diferentes da cidade e têm tirado o sono dos moradores. Veja na reportagem de Caroline Rossassi e Jefferson Henrique. Na rua Felisbina de Souza Machado, no bairro Jardim Imperial, em São José dos Campos, a cratera gigante que se formou no início do ano já não existe mais. O trabalho para tampar o buraco começou há 2 semanas e deve ser concluído em breve. Mas a vida dos moradores das casas que foram interditadas pela Defesa Civil ainda está longe de voltar ao normal. A residência do Luciano e da Maria está com rachaduras em várias partes do piso. No muro, a impressão é que não falta muito para cair. O engenheiro vem a ver, analisar e ver. A minha casa não tem condições de morar do jeito que está. Abalou a estrutura, a laje trincou tudo dos lados, mexendo na estrutura da casa por causa da força do buraco, né? Então a gente fica inseguro. O problema, agravado pelas chuvas, começou em janeiro após o rompimento da rede de esgoto e a obstrução da galeria de águas pluviais. Uma grande cratera engoliu o asfalto e resultou na interdição de 7 casas. As famílias foram retiradas e passaram a receber auxílio moradia do Executivo. Desde então, os trabalhos para a recuperação do local afetado continuam. A Prefeitura também deve iniciar aqui a construção de uma nova galeria de águas pluviais paralela à existente. Essa obra deve demorar no máximo 90 dias e os moradores não sabem como vai ficar a situação das residências durante esse período. Durando 90 dias para encerrar essa obra, né? Estão preocupados de fazer a galeria, a Sabesp está preocupada de fazer o seu rede de esgoto ali atrás. Estão executando o serviço, mas é a moradia. Sabe que ninguém, um fiscal da prefeitura, um engenheiro da prefeitura não tem coragem de entrar ali, dar uma olhadinha e ver a situação da gente. Eles vão ter que entrar na justiça para poder arrumar, para poder dar o início da reforma das casas. Em outro ponto da cidade, o surgimento de um buraco há 20 dias também tem tirado o sono dos moradores. O problema está na Vila São Pedro, na esquina da Avenida Deputado Benedito Matarazzo com a Rua Piauí. Segundo Carlos, só neste ano é a 3ª vez. Em fevereiro, o buraco voltou a aparecer no local, a prefeitura fechou, mas em menos de uma semana ficou desse jeito de novo. A última vez que a prefeitura veio arrumar, arrumou, tapou o buraco tudo certinho. Só que não passou a camada de asfalto. Aí o período da chuva veio e abriu tudo de novo o buraco. É um serviço mal feito da prefeitura, né? O que mais incomoda os vizinhos é o mau cheiro que sai de dentro dele. Além disso, o buraco gera transtornos no trânsito. O Carlos lembra que para sair da rua, o caminhão da coleta seletiva só consegue ir de ré. Além do transtorno, para o motorista, o caminhão da coleta de lixo passa aqui para recolher o lixo e não pode retornar, né? Ele tem que botar na marcha ré. Aí torna-se perigoso porque pode atropelar uma criança, aí o estrago está feito, né? A casa da Ana Maria é a mais próxima do buraco e, como o problema sempre volta, o maior receio é que ele aumente e comprometa a residência. Eles não finalizam isso, já foi aberto, já tamparam, depois cedeu e agora fizeram um buraco maior e eu tenho medo mesmo, né? Que com a chuva a terra vai cedendo. Fora as crianças que brincam aqui de bicicleta, que elas podem cair, ou qualquer outra pessoa, né? O descaso da prefeitura, né? Falta de respeito, porque acredito que todos os moradores que pagam imposto e não pode deixar a situação do jeito que está aqui, né? É isso mesmo. E sobre os trabalhos realizados no bairro Jardim Imperial, por telefone a Prefeitura informou que o contrato para a obra da nova galeria foi feito de forma emergencial. Em relação às vistorias das casas, o Executivo disse que esse trabalho será realizado pela Defesa Civil após o término das obras. Sobre o problema que mostramos na Vila São Pedro, a Prefeitura explicou que uma equipe está trabalhando para conter a erosão no local.
E em Taubaté, a Prefeitura quer concluir hoje os serviços emergenciais nas galerias de águas da chuva da rua Juca Esteves, onde uma cratera se abriu no domingo. As obras querem evitar um colapso na rede em caso de mais temporais. Por enquanto, o trecho segue interditado. Levantamento dos técnicos da Secretaria de Obras do município identificou que o rompimento de uma adutora da Sabesp foi a causa do afundamento no asfalto. De acordo com a Prefeitura, o problema teria ocorrido por 2 dias consecutivos. Informação confirmada pelos moradores que teriam ficado sem abastecimento de água no sábado pela manhã. Segundo o levantamento dos técnicos do município, esse vazamento na adutora também foi o responsável por danificar a estrutura da galeria de águas pluviais, que capta a água da chuva. A Prefeitura diz que notificou a Sabesp a assumir o reparo de todo o trecho comprometido. Já os serviços emergenciais para a desobstrução da galeria de águas da chuva está a cargo da administração municipal e tem previsão para terminar hoje. O buraco que se abriu na noite de domingo tem cerca de 10 metros de comprimento e 7 de profundidade. Câmeras de segurança registraram o momento exato em que a cratera engoliu o carro. 3 veículos passam pelo local quando, de repente, o primeiro da fila cai no imenso buraco. Os 2 carros de trás conseguem frear a tempo de evitar uma situação ainda pior. O carro engolido pela cratera estava com apenas um ocupante. A motorista teve uma torção no tornozelo e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros com auxílio de uma escada. Em nota, a Sabesp rebateu a explicação da Prefeitura. Disse que o rompimento da canalização do córrego do Convento Velho retirou a terra por baixo do asfalto, formando a cratera. Essa canalização, segundo a Sabesp, é de responsabilidade da Prefeitura e teria afetado também a rede de abastecimento de água da Sabesp. Ainda de acordo com a Sabesp, a tubulação de abastecimento de água, ou seja, a adutora, tem 5 centímetros de diâmetro e está próxima do asfalto, o que dificulta a abertura de um buraco tão profundo e amplo como o da rua Juca Esteves. É importante que a população saiba de quem é a responsabilidade sobre a cratera, porém, mais importante ainda, é um trabalho preventivo eficaz para evitar que essa cena se repita em Taubaté e também uma solução rápida para esse problema na Juca Esteves, né? Os últimos dias do verão serão com características típicas da estação. Vamos conferir a previsão no mapa. Terça-feira de altas temperaturas e possibilidade de chuva em boa parte da região. Na Serra da Mantiqueira, as máximas chegam a 31 graus em Monteiro Lobato e 30 em São Bento do Sapucaí. Céu parcialmente encoberto em Natividade da Serra, onde os termômetros marcam máxima de 31 graus. A mesma temperatura prevista para São Luís do Paraitinga, onde pode chover de tarde. Em Lavrinhas, as temperaturas nesta terça-feira podem chegar a 33 graus. E em Areias, tempo abafado com máxima de 34 graus. Calorão no litoral, os termômetros chegam a 34 graus em Caraguatatuba e São Sebastião e há risco de temporal. O feriado em São José deve ter máxima de 31 graus. Na quarta-feira, a temperatura cai um pouco e os termômetros não passam dos 28 graus. Amanhã, em Ubatuba, pode haver uma pequena nebulosidade. Termômetros marcam 33 graus. E depois do intervalo, quase 40 horas sem energia e prejuízos de sobra. Essa é a situação dos moradores do Secap em Taubaté. Os detalhes daqui a pouco, agora 1h04.